Nós não tínhamos plano de saúde, até porque olha a ideia que passava na nossa cabeça. A gente nunca tinha tido problema de saúde nenhum. Por exemplo, que o Iron necessitasse mesmo de internação foram os 4 primeiros meses da vida dele. E a gente ficou praticamente um ano no hospital. Então, olha essa diferença, né? Depois de 4 meses, o Iron foi para a pediatria e o quadro dele ficou mais estável. Então, era uma coisa que poderia ser passado para um home care, para uma residência, e a gente não tinha plano de saúde. Porque a gente vê pessoas que acabam não tratando seus filhos porque não tem condição de pagar o plano. E a gente precisa entender que o Estado é responsável por essas crianças. Aproveita que você está contando mais ou menos aí as coisas que aconteceram com você, e já explica pra gente mesmo como foi o seu processo esses dois principais processos que você passou aí, tanto de adquirir o convênio, quanto de que o convênio cumprisse com as coisas que o Iron precisava. Eu acho que a gente até já falou algumas coisinhas sobre isso em outros vídeos, mas conta pra gente agora. Em primeiro lugar, nós não tínhamos plano de saúde, até porque olha a ideia que passava na nossa cabeça. A gente nunca tinha tido problema de saúde nenhum, tava tudo ok, né? E aí, até quando eu engravidei, algumas pessoas perguntavam, Júlia, mas você tem plano? Eu falei, não, tá tudo tranquilo, né? A gestação não é de risco e tudo mais. E eu lembro que teve uma amiga minha que parecia Deus falando na minha cabeça, porque ela falou, amiga, pelo amor de Deus, você precisa de um plano de saúde, você tá grávida. E eu pensava, né, mas tá tudo bem, amiga. E olha só como que ela tá falando, fazia todo sentido, e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então, logo que o Iron nasceu e tudo aconteceu, a gente foi direto para um hospital público, que era o hospital mais próximo da nossa casa, e é um hospital que abrange uma região muito populosa. Então, acabava que a situação era um pouco precária. Graças a Deus, o Iron recebeu tudo que ele precisou durante esse tempo, mas tem detalhes que deixa a desejar, não tem jeito, né? E uma dessas coisas que mais pesou foi a questão de o Iron ir para casa. Então, por exemplo, que o Iron necessitasse mesmo de internação, foram os 4 primeiros meses da vida dele. E a gente ficou praticamente um ano no hospital. Então, olha essa diferença, né? Depois de 4 meses, o Iron foi para a pediatria e o quadro dele ficou mais estável. Então, era uma coisa que poderia ser passado para um home care, para uma residência, e a gente não tinha plano de saúde. Mas aí, mais um anjinho de Deus já foi conversando com a gente enquanto a gente estava na UTI, que era uma técnica de enfermagem que se tornou muito próxima, muito amiga. E ela falava também, Julie, você tem que fazer o plano de saúde, é a primeira coisa que você tem que fazer, senão você nunca vai sair daqui. E isso o Iron tinha 3 meses. E aí a gente fez a primeira tentativa, negaram com um plano de saúde X. Segunda tentativa, negaram com outro plano de saúde. E aí a terceira tentativa foi aceito, mas não foi igual a Thayu falou, não foi uma vida só, é toda uma burocracia, né? Então não consegui fazer um plano só para o Iron, eu só consegui fazer o plano dele vinculado a mim, por conta de eu ter o Corém, né? Por ter me formado em enfermagem, então eu me filiei à Qualicorp, que é uma empresa grande, que precisa ter um CNPJ, e a Qualicorp abrange todos os enfermeiros, vamos supor, né? Uma categoria, que seria os enfermeiros. E aí a gente tinha que pagar o plano completo, que seria a minha taxa e a taxa do Iron junto, para a gente conseguir fazer o plano. Então, tudo isso vai dificultando. Muitas vezes a pessoa não tem condição de pagar tudo isso. Então, é muito complicado. Na época era bem apertado para a gente. Já entrou de cara como o nosso maior, no nosso orçamento era o maior número do orçamento era o plano de saúde. Mas a gente não tinha alternativa, então o Isaac foi trocando de emprego, tentando ganhar melhor para a gente conseguir manter isso aí. E aí, beleza, fizemos o plano de saúde. De 3 meses que o Iron tinha, é, nós ficamos 6 meses com o plano, sem utilizar nada, porque nós estávamos internados num hospital público e pronto, não conseguíamos ir para casa. E o nosso primeiro processo foi através do governo, para a gente conseguir ir para casa através do governo, justo por conta de que eu acreditei piamente que não existia sombra de variável
com a questão da carência de 2 anos. Então, eu pensei, vou ficar 2 anos aqui nesse hospital público, né? Então, tem que tentar pelo governo. E foi quando a gente efetuou o pagamento, não tivemos sucesso. Eu fiz vários documentos na época, eu cheguei a postar vídeos na internet se alguém tinha alguma ideia para tirar a gente do hospital. E eu lembro que uma assistente social entrou em contato comigo, me ajudou a formular todo um documento super completo para eu enviar para empresas, para ver se algum dono de empresa se interessava em ajudar o nosso caso. Enviei para a Secretaria de Saúde de São Paulo, de outros estados. Enviei também para todas as pessoas que eram, tipo, os maiores, né? Então, o diretor do hospital, o diretor da Secretaria de Saúde de São Paulo. Fui enviando para todas as pessoas que eu podia o documento completo de deshospitalização, história e todas as necessidades do Iron. E mesmo assim, eu não tive nenhum resultado com todas essas tentativas, e cada vez meu desespero ficava maior, né? E aí foi quando surgiu a ideia, então, de eu fazer o pedido pelo convênio, esperando a negativa. Então, já tinha 6 meses de convênio, e o Iron tinha 6, 7, 8, 9, 9 meses de internação e de vida, né? E aí foi quando a gente fez esse pedido e o convênio simplesmente não respondeu, como a Thayu falou. Então, essa não resposta já é eles te cozinhando, né? E aí a gente tentou perguntar mais uma vez e mais uma vez. Então, a gente entrava em contato através de e-mail para ficar registrado e através de ligação também para ir cobrando. E pedir para o hospital começar a ligar também. Então, fui no setor específico do hospital e pedi a deshospitalização do Iron. E aí foi esse auê e tudo mais, até que eles, então, decidiram fazer um acordo com a gente. Eles explicaram pra gente que a gente não tinha o direito total do convênio e do home care, mas que eles poderiam fazer um acordo conosco, nos fornecer o básico, que seriam os aparelhos, que realmente era o que mais importava pra gente naquele momento, porque um ventilador mecânico, que era o que o Iron usava para respirar, custava 50 mil reais, e a gente não tinha como arcar com esse custo através das campanhas até então, porque eu já estava fazendo campanha, eu não tinha conseguido chegar nem um quinto desse valor, e então a gente estava meio sem alternativa. E o plano iria enviar também o material básico para aspiração do Iron, para manter a vida, igual a Thayu falou, né? Então, mantendo a vida, tá tudo ok. E pra gente tava louco de bom, então a gente aceitou e a gente foi para casa, né? Foi quando a gente fez todo o AUE, a gente filmou, tem até um vídeo que fala sobre isso, né? De quando a gente conseguiu ir para casa. E aí, depois que a gente foi para casa, eu esperei, então, os 2 anos, com o básico, que foi o que o convênio me ofereceu, e todas as outras terapias alternativas, suplementos e qualquer outra coisa, a gente fazia através de campanhas. Mas o máximo que a gente conseguia era, assim, ó, uma terapia na semana, no máximo, na época de vacas gordas, eram 2 vezes na semana que a gente conseguiu de alguma terapia alternativa através de campanha, sendo que o Iron precisaria todos os dias, né? E aí, quando completou os 2 anos, então, de carência, eu falei, vamos entrar com a liminar. Antes ainda de entrar com a liminar, eu pedi para o convênio, peguei a lista do neurologista, falei assim, olha, essa é a lista de necessidades do meu filho. Agora que já passou a carência, eu quero entrar num acordo com vocês. E aí eles negaram, assim, vieram na minha casa, veio o assistente social e a líder da enfermagem e todo mundo para fazer uma reunião, falando, você tá louco, o seu médico pirou, porque isso aqui não existe. Aonde já se viu você pedir esse tipo de coisa para o seu filho? O que que você está pensando que você é? E eles dão uma bela intimidada, né? Eu acho que o objetivo era de eles saírem e eu ficar chorando, porque eles dão essa intimidade, né? E aí eu falei assim, não, não posso me deixar abalar. E aí eu falei assim, não, eu nem vou brigar. Eu falei, é sério? É porque tem amigos do Iron que conseguem essas terapias por convênio e tal. Não, imagina, não sei do que você tá falando. E eu falei, então tudo bem. E aí eles foram embora felizes e contentes, mas eu só não queria brigar. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer. E aí entrei com o recurso da minha colega. E foi quando a gente entrou com a liminar. E graças a Deus foi a melhor coisa, porque hoje, igual eu falei, o Iron não recebeu todas as coisas que estão ainda na prescrição médica, mas hoje ele faz terapia todos os dias, ele tem 4 terapias ao dia, todas especializadas, diferente daquilo que a Thayu falou, que era só aquela físio básica, né, de estica e puxa. Então, tem um método neuroevolutivo totalmente programado e uma equipe trabalhando junta, né? Existe uma troca de discussão de caso e o que vai se fazer para que a gente tenha realmente ganhos.
E vários suplementos e detalhes, né, da prescrição médica que são muito específicas que o Iron precisa e que hoje, graças a Deus, o convênio está fornecendo através da liminar. Então, vale muito a pena. Eu não tenho nem como mensurar aqui. A gente até falou em outro vídeo também, né? Questão de valores é totalmente impossível. Por mais que você ganhe muito bem, você não consegue manter, né, as terapias para os nossos pequenos. É impossível, impossível. Agora, com o convênio participando, eu não digo hoje que a gente não tira nada do bolso, a gente paga caro, mais caro do que a gente pagava no convênio, e ainda existem muitas coisas, por exemplo, tem coisas que o Aran usa que vem de fora do Brasil, o convênio não cobre de jeito nenhum, porque eles têm abrangência nacional. Então, todas essas coisas vão continuar, né, no nosso bolso. A diferença é que isso fica mais equilibrado. Então, ele recebendo aquilo que é de direito dele, nós vamos atrás daquele extra que a gente não poderia de jeito nenhum fazer antes, né? E assim vai, luta que segue. É importante, até o que você falou, vou pegar o seu gancho, Julie, com relação a essa parte da abrangência. Existem muitas pessoas que acreditam que o plano de saúde também, uma vez você conseguindo eliminar, o plano de saúde é obrigado a fazer a cobertura total de todas as coisas que você quiser. Então, você precisa de um tratamento que você só vai conseguir fora do país. Infelizmente, o plano não é obrigado a cobrir, tendo em vista que a abrangência é nacional. Então, não há essa possibilidade. Você precisa de suplementos, de coisas que você só vai encontrar fora do país. Com exceção do canabidiol, a gente não consegue a cobertura para outros suplementos, né? Então, infelizmente, aí é um custo da família. Mas é exatamente o que a gente falou. Muitas coisas a gente tem que custear. Existem determinados tipos de coisas que os nossos filhos precisam que uma criança típica não vai usar, não vai precisar, mas a gente vai precisar investir. Então, uma vez o plano participando, auxiliando a gente nessa jornada, a gente consegue suprir as outras necessidades. Eu, particularmente, eu tenho uma grande bênção na minha vida, que eu costumo dizer, quando eu conto isso para os meus clientes, eles riem, porque é até uma ironia. Eu não precisei de liminar para o caso do Davi. A gente teve uma briguinha inicial, mas logo depois a gente conseguiu resolver. Então, hoje, o plano de saúde reembolsa os valores que eu gasto com o Davi diretamente. Então, é um plano de saúde até que a gente, eu costumo dizer que a gente não dava nada por ele, e é um plano que é do meu pai, e do avô do Davi, e quando o Davi nasceu, ele cismou que não, tenho que colocar o Davi no plano. E nessa época, eu já tinha o plano da Mil. E eu falava, não, pai, não precisa, ele já tem o da Mil. Não, eu quero botar. E graças a Deus, pela teimosia dele, porque é através desse plano que a gente consegue custear os tratamentos por conta do reembolso. Então, a gente faz o tratamento, a gente pega a nota fiscal, vai lá, pede o reembolso, e graças a Deus a gente não tem muitos problemas. Claro que sempre tem uma dorzinha de cabeça aqui e outra ali, implicam com um relatório, implicam com um laudo, mas nada que a gente não consiga solucionar. O que é importante também falar para as famílias, a gente falou de convênio, a gente falou da obrigação do plano de custear e etc., mas a gente tem um custo alto com o plano de saúde. Né? Então, não adianta você falar assim, tudo bem, vou lá vou fazer um plano e o plano vai ter que cobrir. Ok, mas e aí? Muitas famílias não têm como pagar nem a mensalidade do plano de saúde. Então, nesse sentido que a gente vê pessoas que acabam não tratando seus filhos porque não tem condição de pagar o plano. E a gente precisa entender que o Estado é responsável por essas crianças. Então, se você é uma família que está ouvindo, poxa, bacana tudo isso que as meninas falaram, mas eu não tenho como pagar nem o plano. Eu não tenho 400, 300, 500, R$ 1.000 para pagar de plano de saúde. Eu não vou ter. Eu vou deixar de comer para pagar o plano. Eu não tenho como. Não dá para eu fazer campanha para pagar plano de saúde. Não tenho como. Podemos ter realidades assim, né? Temos realidades assim. Então, você precisa entender que você tem o direito de buscar esse amparo do Estado. Então, o Estado tem obrigação. Qual é a sua cidade? Eu sou do Rio de Janeiro. Você precisa procurar um advogado, um defensor público que seja, para te ajudar, te auxiliar nisso. Então, se você não tem condição de pagar e você tem um laudo médico, você tem um relatório de um terapeuta, você tem a documentação necessária,
você tem sim que entrar em face do Estado. E o Estado precisa custear. Ele vai custear a terapia neuroevolutiva, sim. Ele vai custear o fornecimento de fralda, medicamentos, suplementos, sim. Tem que fornecer. E existem ainda alguns, aqui no Rio, tem alguns locais que são especializados em tratamentos de crianças especiais. A gente tem alguns lugares que é só você ir se inscrever e tem terapias bem adequadas, terapias, boas terapias, né? Claro que existe uma fila grande, você fica, às vezes, muito tempo para conseguir, mas a gente precisa entender que tem também esse recurso. Então, se você não tem condição de pagar o plano, busque um advogado para te orientar e para que você consiga... Claro, o caminho é muito mais árduo, é muito mais difícil, é muito mais demorado, não tenho dúvida. É demorado, mas é seu direito. Essa parte da deshospitalização que a Julie falou é importantíssima também. Ao passo que a gente vê pessoas que ficam... Nós, quando estávamos internados, a gente conheceu crianças que estavam ali há 1, 2 anos, 3, 4 anos, esperando para ir para casa. Por que o hospital não fornece? É um hospital público, preciso do Estado para fornecer o home care, é difícil. Home care é dificílimo conviver com home care. Toda a sua intimidade é invadida a partir do momento você permite, tem que permitir que o profissional esteja na sua casa. E esse é o menor dos problemas, acredito eu. Graças a Deus, não precisou de home care. A gente veio para casa apenas com a GTT, e tendo em vista que ele só tinha GTT e não precisava de outros cuidados, a gente não precisou de home care. Embora tivemos que preparar muita coisa em casa e precisamos, na época a gente precisou de um auxílio muito grande, como eu falei no início, minha irmã é enfermeira, e a gente ficou quase 1 ano residindo na casa dos meus pais para ter esse auxílio com a GTT. A GTT era algo muito novo para a gente não entendia como cuidar. Isso é uma coisa que a gente pouco aprende. Para quem não teve nunca tato, nunca contato com aquilo, é difícil de você entender como funciona. Fora as outras coisas que você precisa fazer, você precisa aprender, né? Então, tudo isso são coisas que naquele momento... Você imagina, uma mãe que teve seu filho agora, recebendo todo aquele diagnóstico. Fora aquilo, ela tem que lidar com as tristezas dela, com as frustrações dela, com todos os medos que ela tem normais da maternidade. Qualquer maternidade temos medo. Então, a Júlia está aí, também não vai me deixar mentir, que tem os 2 pequenos, e ela, com certeza, ela tem esses medos também, com o mais novo, e isso é natural de qualquer mãe. E fora isso, a gente ainda enfrenta outros obstáculos, que são aqueles que a gente precisa encarar de uma maneira muito firme. E muitas vezes a gente precisa botar nosso coração lá no pé e pensar com a cabeça só, tirar o coração, né? E nesse momento é onde a gente precisa virar um leão e correr atrás do que a gente tem de direito. E quantas famílias e quantas mães não têm a condição de ter isso, de ter essa informação, de entender, como a Julie falou, para mim era aquilo, era 2 anos e era aquilo, e eu não tinha o que discutir, porque você entende que você tem direito de discutir uma coisa quando você entende que aquilo está errado, ou quando minimamente você sabe, poxa, opa, aqui eu estou sendo afetada de alguma maneira. Então, o contrato que o plano de saúde faz com a gente, ele tem várias cláusulas abusivas, né? Cláusulas leoninas, que a gente chama. O contrato, essa carência de 2 anos é extremamente abusiva, e isso a gente consegue rebater judicialmente. E a família que não tem condição de pagar o plano, ela pode sim cobrar do Estado, porque está assegurado na Constituição Federal, artigo 5º, está lá. Todos temos direito à saúde, é uma piada, não é? Mas a gente tem direito à saúde, a lazer, a tudo, está ali, é nosso. Então, se a gente paga o plano de saúde, é porque o Estado não está fornecendo uma saúde adequada. Então, a gente precisa se resguardar de alguma outra maneira. A família que não tem como pode ir lá e buscar. Um outro direito que eu acho muito interessante da gente tratar aqui é sobre o LOAS. Então, o LOAS é um benefício, né, de prestação continuada, dado a famílias, a pessoas pessoas já idosas que não contribuíram para a Previdência Social, ou pessoas que tenham necessidades especiais. Então, se você tem uma renda per capita baixa, porque, infelizmente, você precisa ser pobre para conseguir o LOAS, que eu acho extremamente injusto, aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, eu acho que, assim, a pessoa que tenha um diagnóstico
por si só ela já deveria ter, porque o LOAS é um salário mínimo. Então, aquele salário ali pode ajudar aquela pessoa a ter muitos benefícios, a pagar um plano de saúde, por exemplo, né? Exatamente. E não tem, e não tem. Então, se você tem uma renda per capita que até, se não me foge a memória, seria de R$ 275, R$ 250 por pessoa, você consegue o LOAS. Então, você tem que ligar para o 135 da Previdência Social, agendar e pedir o benefício. Pessoas que já têm, né, uma renda maior, infelizmente, não há possibilidade, isso é muito completo, não adianta a justiça, não adianta nada. Não tem, não se enquadra naquele percentual ali, naquela renda, que é em torno desse valor que eu falei, por pessoa, né? Renda per capita seria por pessoa. Então, se você tem 4 pessoas na família, um salário de 1.100 para sustentar aquela família toda, você se enquadra nos requisitos para receber o LOAS, porque dividindo vai dar mais ou menos esse valor. Então, aí daria para você ter o LOAS para aquela pessoa. Ah, mas eu tenho 2 filhos com deficiência. Infelizmente, um só vai receber. Não tem condição de acumular, porque é pela renda da família, não pela pessoa. Infelizmente, ainda estamos nesse ponto. Temos até projeto de lei, né, tramitando para que seja alterado o BPC LOAS para pessoas com deficiência. Então, se Deus quiser, muito em breve a gente vai conseguir. Eu acredito que é uma proposta muito possível de ser votada e de ser aceita para que pessoas com deficiência, por si só, tendo laudo, consigam receber o LOAS. Então, uma família que tenha 2 pessoas com deficiência, possivelmente poderão receber o LOAS. Hoje, nesse momento, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente não tem ainda isso em mãos. Então, precisa ainda dessa renda per capita de R$ 275. Só para eu entender, eu acho que você explicou, mas eu queria só entender melhor o que é o LOAS. O LOAS, ele é um benefício de prestação continuada. Ele é pago pela Previdência Social a pessoas que não contribuíram para a Previdência. Então, todos nós que contribuímos para a Previdência Social, um dia nos aposentaremos, ou se ficarmos doentes, poderemos ter auxílio-doença, etc. Dada uma certa idade, a gente vai lá e solicita a nossa aposentadoria. Se a pessoa passou a vida e não contribuiu, e ela é uma pessoa pobre, que se enquadre nessa renda per capita, então ela tem 60, 65 anos, né, dependendo do sexo, ela consegue pedir o LOAS. Isso para pessoas idosas que não tenham nenhuma patologia, são pessoas idosas. Pessoas com deficiência, crianças, jovens ou adultos, não importa a idade. Pessoas com determinados tipos de deficiência, intelectual, deficiências que te incapacitem para a vida civil, para você ter uma profissão, para você viver, né, socialmente. Então, se você tem uma doença incapacitante, você tem o direito hoje. Então, você vai lá e vai pedir esse benefício de prestação continuada. É um benefício que é pago mensalmente no valor de um salário mínimo, não tem 13º, não paga não tem nenhum outro tipo de benefício. Você vai receber por ano 12 prestações. Acabou. Não pode acumular com nenhum outro benefício. Então, eu recebo o LOAS, mas agora eu vou receber a pensão do meu pai que morreu. Não, você vai ter que abrir mão do LOAS para receber a pensão, não acumula. E a renda per capita da família tem que ser nesse patamar de R$ 275 por pessoa. Então, se eu tenho 2 pessoas na família, tem que ser 275 por pessoa, né? E por aí vai. Então, a gente tem que fazer essa soma dessa maneira. E é importante dizer também que, caso você queira ludibriar a Previdência, facilmente você vai ser pego, porque acontece muito da pessoa pegar e falar, eu vou continuar recebendo, porque agora eu estou recebendo a pensão, vou continuar recebendo o LOAS, ninguém vai me pegar. Se pegar, você vai ter que devolver, então é muito pior. Então, eu costumo dizer que a honestidade sempre leva a gente mais longe do que a malandragem, né? Então, acho importante também que as pessoas tenham isso em mente. Sim. Eu acho que, pensando nisso tudo que a gente conversou, uma coisa que fez a diferença para mim foi mudar a chave na cabeça de que o não é resposta, de não aceitar o não como resposta. Então, tem até uns videozinhos do TikTok que já vem a gravação para a gente poder colocar lá o videozinho, que fala assim:
não vai dar certo. Não sei se vocês já viram. Não Aham. vai dar certo. Aí, no final do videozinho, fala assim, mas então eu me levantei. E nunca foi sorte. E é um pouco disso, sabe? Eu acho que esse videozinho representa um pouco disso, porque daí começa a cair a sua ficha de que, não, peraí, o não, eu não aceito, não é a minha resposta final, para mim não vai rolar. Então, até coisas que pode ser que outra pessoa não conseguiu antes, não quer dizer que você não vai conseguir porque a outra pessoa não conseguiu. Você precisa parar, pensar, analisar. É um direito? Meu filho tem a necessidade, né? Eu consigo um médico que entenda essa necessidade, prescreva isso aí, e você vai atrás. Você falou do canabidiol. Canabidiol antes não dava certo. Então era já prescrito pelos médicos, mas mesmo assim a gente não conseguia através do plano de saúde, principalmente os importados, né? E hoje tem Uhum. uma plataforma na internet do governo, da Anvisa, que você se cadastra, faz o cadastro do seu filho, coloca lá a receita do médico, né, da prescrição do canabidiol, e você entra numa fila de espera, mas que é super rápido, acho que, sei lá, não deu nem uma semana, e aí você recebendo a aprovação, você tem a permissão para importar o canabidiol e para que cubra esse custo. É uma coisa que o Aira ainda não conseguiu, de o plano de saúde cobrir, mas a importação ele já conseguiu. Mas era uma coisa que não era liberada antes, então como que isso foi liberado? Então eu já começo a pensar grande. Aí eu penso assim, poxa, se o cannabis não era liberado antes, né, e é uma substância que tem feito tão bem, principalmente na área neurológica, isso tem sido comprovado e hoje está sendo liberado, isso pode acontecer com os outros suplementos que ele também usa, como o Nubiore, que vem do México, né? Como o do Camari, que vem da Bolívia. Então, a gente pode começar, pode, né? Sempre que a gente der um passo, vai fazer bem tanto para nós quanto para as pessoas que vêm atrás. Eu sempre penso assim. Então, a gente pode ir abrindo um caminho e ir levando isso. Então, como que eles conseguiram o canabidiol? Entrar em contato com a Anvisa, ver quais são os requisitos, mostrar para eles, mandar a documentação deles lá, porque o pessoal do outro país tem interesse nisso também. Eles mandam para você, você vai compartilhando, sabe assim? Então, existem caminhos que não foram trilhados e que a gente também precisa aprender a trilhá-los, nem que eles durem tempo, igual a Thail falou, né? Aquilo que não é ainda regulamentado vai durar mais tempo, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Então, o não nunca pode ser a palavra final. A REAC também é um grande exemplo, né? É, Conseguiu, através de uma tutela, abertura, é algo que não era aceito, que não era aberto. Então, alguém tem que dar o passo, o primeiro passo, é, a tentativa. No direito, a gente tem uma máxima de que a gente, tudo no direito é talvez, não existe nem sim nem não, nada é extremamente concreto, né? Isso é com certeza sim, com certeza não. Tanto que eu costumo dizer que a gente não tem prazo, só quem tem prazo é o advogado, a gente tem prazo para poder cumprir. Agora, precisar quanto tempo de duração, quanto tempo isso, quanto tempo aquilo, é muito difícil no direito. E eu utilizo muito isso para a minha vida. Então, talvez, para mim sempre vai ser talvez. Então, por que ele não pode fazer isso? Quem foi? Teve um médico que falou para a gente que Deus não tinha ensinado o homem ainda a fazer cérebro. E, por conta disso, não tinha como fazer novas conexões. E, naquele momento, eu já sabia o que era neurogênese, o que era neuroplasticidade. Falei, como que um médico não sabe o que é isso? Está falando com uma mãe com um filho de 1 ano e 9 meses. Não existe isso. E naquele momento eu já entendi que tinha condições do meu filho fazer novas conexões. E ele falando para mim que Deus não ensinou o médico, o homem, a fazer cérebro. Então, são coisas assim que às vezes beiram a ignorância e a gente percebe muito isso também com os convênios. A gente vê, eu pego assim, às vezes as contestações dos planos e é de embrulhar o estômago, o que eles escrevem, o que eles colocam ali, as coisas que eles falam. Nós somos exclusivamente um número para eles e tudo aquilo ali é exclusivo. Eles querem exclusivamente manter vivo, é isso. Está vivo, está respirando. Essa sonda dá para poder fazer alguma coisa? Vai se virando com isso aí. Aí manda um produto que é de uma marca totalmente inferior, que não dá para nada. Esses dias teve uma cliente minha que gravou um vídeo para mim me mostrar a fralda que o home care mandou para a criança.
um absurdo, um negócio esfarelando, uma coisa assim, horrível de ver, sabe? E aí você pensa, será que aquela pessoa que preparou aquilo para enviar para aquela família não pensou que podia ser ela, podia ser um filho dela, podia ser alguém que ela goste? Não é possível. A gente precisa entender que não é tudo que gira exclusivamente pela economia, né? pelo capitalismo. A gente está lidando com vidas, então o convênio lida com vidas. E isso tudo é importante. A deshospitalização, por exemplo, é uma coisa muito séria. Você entender que aquela criança, como você falou, seu filho poderia ter ficado 4 meses e ficou 1 ano ali, sem a menor necessidade. O que o homem quer, propriamente dito? É uma extensão da internação hospitalar. Só que para o convênio, olha que ironia, para o convênio é muito mais barato. Ele mantém o homem quer do que manter uma internação. Então, assim, é algo muito surreal de você entender o porquê do plano de saúde negar a assistência domiciliar. Então, é mais fácil para ele pagar o hospital do que pagar uma equipe para tratar você em casa, o que é bem complicado de você conceber. Agora, no campo jurídico, você está internado, seu filho está internado, e você tem tudo para ir embora para casa. Você já tem relatório do médico que está acompanhando. Tem tudo para você ir embora. E o plano de saúde não autoriza, não te concede um home care, procure um advogado. Porque você tem que sair do hospital, você não pode, não, você tem que sair do hospital. Você já teve alta, uma pseudo-alta, porque quem vai embora de home care não tem alta. Como eu disse, tem a extensão da internação domiciliar. Mas você está indo embora para casa. Isso é qualidade de vida para a criança vai evoluir muito mais. E isso é qualidade de vida também para o acompanhante, que é uma peça fundamental em toda essa rede. A gente esquece muito do acompanhante, né? Eu costumava dizer que todo mundo perguntava, e Davi, como está? E Davi, como está? E eu estava ali também, minha irmã também estava ali, marido, e a gente às vezes estava ali, tendo que tomar banho naquele banheiro sujo, com barata passando, comendo comida ruim, sabe? Com desconforto para dormir. Isso não é egoísmo, não. A gente está pensando numa qualidade de vida também para a gente. E como é importante você estar na sua casa agora, com seu filho do seu lado, você está aqui fazendo essa entrevista com a gente. Se você estivesse no hospital, você não ia poder fazer, ou se fizesse, ia ser de uma maneira totalmente diferente. Então, olha a importância disso tudo. Eu sou uma advogada que todos os meus processos são autores do processo. A criança, o pai e a mãe, ou a mãe, enfim. O representante legal nunca vai ser só o representante legal. Ele também vai ser autor do processo. Por quê? Numa ação onde você busca a obrigação de fazer, você também pode pedir dano moral. Porque uma vez que você entende que você teve seu tempo útil despendido para resolver alguma coisa, a Julie está de prova, ela é uma excelente mãe, uma excelente cliente, uma pessoa assim, eu falo para ela que eu admiro muito ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu falo, amiga, a gente precisa agora ver um relatório por conta disso, disso e disso. Quando eu vejo, ela faz quase uma petição, melhor do que eu. E a gente consegue ir com tudo, e é assim que a gente vai trabalhando. E como é importante você ter essa participação. É importante, eu sei que você faz por amor ao seu filho, mas olha o tempo que você perde. Quando eu mando uma mensagem, um e-mail, preciso que eu prepare um relatório do que ele está usando. É o seu tempo útil despendido, onde você poderia estar trabalhando, onde você poderia estar dando atenção para os seus filhos, para o seu marido, você está despendendo aquele tempo para isso. E por um erro da empresa, por um erro do convênio, do plano de saúde. Então, diante disso, fora toda a angústia, porque o dano moral, ele ultrapassa a esfera, né, da compreensão humana. Cada um sente de um jeito. Então, por isso que o dano moral não tem como a gente quantificar. Então, é livre conhecimento do juiz através dos fatos que a gente narra. Mas eu entendo que todo pai, mãe e a criança que está passando por aquilo precisam ser indenizadas, sim. Elas não tão somente precisam
da cobertura. Lógico, eu sei que a maioria, tem clientes meus que recebem a liminar e acham que o processo acabou. Aí depois, quando eu chego lá no final, eu falo, olha, você deu tanto de dano moral. Nossa, mas ainda tinha isso, eu nem lembrava. Acha que o processo já teve fim. Não, o processo continua rolando. A liminar é só uma antecipação dos efeitos da sentença, do que a gente busca na sentença. Quando a gente pede uma tutela de urgência, a gente demonstra para o juiz o que a gente chama de fumus boniuris e pericula in mora. O que quer dizer isso? Fumus boniuris, a fumaça do bom direito. O juiz olha e vê ali, tem uma fumacinha ali dizendo que aquela pessoa tem o direito. E o pericula in mora, o perigo da demora. Olha o perigo da demora se a Júlia tivesse que estar esperando a sentença do juiz para que o Iron tivesse minimamente o que ele está tendo de cobertura. A gente ainda está longe de conseguir tudo que a gente precisa, mas ela já está conseguindo algumas coisas. Se ela tivesse até agora esperando a deshospitalização e etc. Então, é complicado. Então, hoje a gente consegue ter esse canal. Agora eu aproveito até para parabenizar vocês por essa iniciativa e por esse desprendimento em tentar não conseguir, né, levar a outras pessoas informação, que é muito importante. As pessoas entenderem quais são os seus direitos, entenderem que não estão sozinhas, entenderem que precisam sim buscar, precisam não aceitar o não, buscar o sim, buscar a justificativa, porque é aquela velha história da criança pequena que pergunta para o pai por quê, e o pai responde por que não. E por quê? Por que não? Por que não? E fica naquele porquê sempre. Porque tem que ter uma justificativa, como tudo na vida, né? Então, eu acredito que, assim, a gente tentou passar aqui o mínimo do mínimo. A gente deu uma leve pincelada, embora a gente já esteja bastante tempo falando, mas a gente deu uma leve pincelada do que é possível a família conseguir para que aquela criança tenha um pouquinho só do seu direito resguardado e adquirido e de fato, concretizado, né? Sim, e a importância também de um advogado que domine o assunto, né? Porque só o fato de você ser advogada, igual a Thail falou, ela era de uma outra área e foi se especializando por conta do Davi, né? Agora, se eu pego um advogado qualquer, acontece o que aconteceu com a gente de início. A gente pegou um advogado, confiou, né? E não rolou nada. Então, acaba sendo, em vez de ser um investimento, acaba sendo um dinheiro jogado fora. E no caso da Thail, fez toda a diferença ela ser mãe atípica, né? Por quê? Porque ela entendia as nossas necessidades como nenhuma outra pessoa ia entender. Então, quando a gente colocava lá, olha, Thail, a Aira tá precisando disso, 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 eu lembro do primeiro relatório que ela fez, quando eu ler, eu chego, chorei, porque a forma que ela colocou entendia a minha angústia como mãe, porque ela também é mãe, né? E também foi em busca dos direitos dela. Então, isso fez toda a diferença. Então, olha, eu sou muito, muito, muito grata. Receber algo, por mais que fosse de direito do Iron, o advogado é aquela pessoa que torna isso possível, entendeu? Sozinho a gente jamais iria conseguir. Então, a gratidão é muito grande, muito, muito grande. Pois eu que agradeço. Agradeço primeiramente a Deus pelo dom que deu. Eu não tenho memória na vida de pensar em outra profissão. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser advogada, sempre admirei e sempre pensei em defender o direito dos outros, né? Então, é algo que é meu, e eu fico muito feliz, eu tomo para mim mesmo todos os meus casos. Eu costumo dizer que eles são pessoais, sim. Então, embora a gente precise colocar a técnica ali, eu tomo ele para mim, eu me coloco no lugar. E eu costumo falar que os casos de processo para obrigação de fazer relacionado à saúde são as minhas prioridades. São processos nos quais eu me coloco literalmente no lugar daquela pessoa, daquela mãe, daquela pessoa que está precisando daquele auxílio e faço das minhas tripas coração para conseguir. Então, claro, um advogado, um colega que não passe por isso, certamente ele vai empregar ali todo o conhecimento dele com toda a competência, não menosprezando nenhum colega que faça dessa forma, mas a gente precisa, sim, colocar e fazer com que os juízes entendam que eles não estão lidando com um pedaço de papel, eles estão lidando com vidas, com famílias.
eu coloco fotos nas minhas petições, porque eu quero sim impactar. Eu quero que o juiz, quando ele pegue aquele processo e olhe, ele entenda, ele olhe e consiga enxergar que existe uma pessoa ali, que ele não está falando única e exclusivamente de um direito de um contrato, não é uma compra de uma casa, não é uma aquisição de um celular, não está comprando uma coisa aqui e outra ali, é a vida do seu filho. Então, eu tento me colocar sempre no lugar daquela mãe, daquela pessoa que está me procurando, e coloco, sim, toda a minha emoção ali na hora de fazer. Tem muitas petições que eu faço, e quando eu acabo dou aquela respirada, muitas e muitas vezes, como foi o caso de uma amiga nossa, eu me emocionei ao conseguir fazer, e principalmente no êxito, porque são situações nas quais eu me coloquei no lugar, penso, poxa, eu fiquei 67 dias no hospital na primeira vez, depois eu tive várias outras internações, e como ruins, como eram desconfortáveis, imagina uma pessoa que está no hospital num tempo desse todo, 2 anos, 3 anos, não é concebível uma coisa dessa, não é saudável, aquela criança não vai evoluir nunca. Então, o que eles querem, né, grosseiramente, é que a criança morra, que você vai embora e siga a sua vida, é isso que eles querem. Não é isso que a Da gente Thay, né, quer. amiga? Da Thay e da mãe. É, Foi muito emocionante essa deshospitalização. Muito verdade. emocionante. Eu conto para todo mundo, é o meu xodó, eu conto para todo mundo sobre esse caso. Gente, morri de chorar. Muito. Mexeu muito com o meu coração, sinceramente. E é isso, eu acho que a gente precisa, se você está buscando, eu quero, poxa, esse vídeo para mim me ajudou, me esclareceu muita coisa. Eu quero entrar com processo contra o plano para que ele cubra o tratamento do meu filho. Como a Julie bem falou, primeiro passo, junte documentos. O que mais a gente precisa de documentos. Então, você vai precisar de laudo médico, você vai ter que ir ao médico, marca o médico para o seu filho, não marca pelo plano, porque o médico do plano não vai falar contra o plano. Ele não vai contra o plano. Mas a consulta do médico é muito cara. Faça um esforço, faça uma campanha para que você pague aquela consulta. Vá naquele médico e fale, olha, eu preciso de um laudo especificando que o que o meu filho tem e o que ele precisa para se reabilitar. Então, colocando ali tudo que a criança precisa. Olha, a paciente fulano de tal, com CID tal, precisa de tratamento contínuo, isso é super importante, informar que é contínuo, interrupto, porque senão o juiz vai entender que vai fazer 10 sessões e acabou, e não é. Enfim, até quando Deus quiser. Então, é contínuo, interrupto, pelo método tal, para fazer tal coisa, enfim, especificando tudo ali no laudo, o que aquela criança precisa, 3 vezes em semana, 2 vezes em semana, colocando tudo ali. E os relatórios dos terapeutas, aquele terapeuta que você escolheu para tratar o seu filho, de maneira multidisciplinar, muito importante também, que o seu filho seja atendido por uma equipe multidisciplinar, porque aí os terapeutas vão se falar. Multidisciplinar é tudo no mesmo lugar, ou pelo menos que os terapeutas se comuniquem, para que entendam que o psicopedagogo vai conseguir dar continuidade ao tratamento do TO, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. Isso é extremamente importante. Então, tente fazer por esse lado. Se você tem um laudo bom, se você tem um relatório bom, dificilmente você não vai conseguir. Dificilmente você vai ter sua liminar negada. Você vai conseguir. E coloca tudo. Coloca equipamento, órtese. Precisa de órtese. Coloca remédio, coloca tudo. Tudo que for necessário, coloque ali. Precisa de sonda, precisa de fralda, precisa de algodão, precisa de cotonete. Você vai colocar. Porque é necessário. Claro, existem especificações. Pessoas que têm home care podem pedir essas coisas. Pessoas que não têm home care, infelizmente, não. Mas isso tudo você vai conversar com um advogado. Um advogado que não tenha um conhecimento, porque eu tenho sem falsa modéstia, esse bônus de conhecer a causa, então muitos que me procuram, eu falo, ele não vai precisar de órtese? Ele não vai precisar de kinésio? Não sei, pergunta o terapeuta. Vai precisar sim. Por quê? Depois que o processo, dificilmente você vai conseguir incluir. Aí chega lá na frente, você vai precisar pagar R$60 num rolinho de fita de kinésio, quando o plano podia estar te fornecendo, entendeu? Então, são coisas que você pergunta tudo para o terapeuta. O que ele vai precisar? Eu vou trazer meu filho para a sua clínica. Eu quero saber tudo que ele vai precisar. Só precisa pagar a gasolina do seu carro para ir. Ou seu Uber, ou seu táxi. Que você chegue lá para o tratamento ser completo.
É isso que você precisa. Um bom laudo, um bom relatório, um bom advogado e seguir a vida feliz e vendo as nossas joias preciosas evoluindo. É só isso que a gente quer. Amém. Gente, que vídeo cheio de conteúdo. Eu até fiquei mais quietinha agora no final, porque vocês tinham muita coisa para falar aí de experiência própria. E eu acho que essa experiência própria sua como advogada faz toda a diferença, realmente. Você falou no início que você tinha descoberto a sua missão e você tem cumprido ela com muita maestria. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Como você falou também, foi só uma pincelada. Então, você que está aí do outro lado, que assistiu tudo isso e está com o olho regalado aí agora, bem empolgado por todas as possibilidades, corre atrás, pesquisa mais. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no vídeo, como eu falei para você no início, que a gente vai estar ajudando você, vai estar respondendo e tentando te ajudar da melhor forma possível. A gente espera que esse vídeo tenha sido esclarecedor. A gente quer deixar um beijão, um abração. Meninas, se despeçam aí do nosso público, deixem um abraço de vocês. Beijo, boa noite. Prazer, viu? Um grande beijo. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me despeço deixando para vocês uma mensagem. Olhem sempre para frente. Não deixem ninguém falar para vocês que é impossível. Porque o que é impossível, a gente vai atrás. A gente corre atrás e torna possível. A vida é uma linha, né? A gente caminha por aquela linha, uma corrente. De repente você olha para baixo e desequilibra. Se você olhar para baixo, você vai desequilibrar e vai cair. Então, olhe sempre para cima, olhe para frente, para que você consiga sempre estar equilibrado, colocando Deus à frente, a sua fé, e principalmente o amor que você tem pelo seu filho, que certamente é maior do que tudo. Um grande beijo. Uau! Estou à disposição, tá bom? Obrigada, amiga. Além de advogada, é poeta, hein? Coitado de mim. Beijo, prazer. Tchau, fiquem com essa reflexão maravilhosa. Um beijo para todo mundo e até a próxima.